Senhor do céu. Isso é apenas um ensaio quando nós passamos a adorar o Senhor, glorificar o seu nome aqui na terra. Sabemos que lá vai ser alegria, estaremos louvando ao Senhor. Louva a Deus por estar aqui esta noite, nesse lugar com os irmãos. Louva a Deus pela vida do dirigente, nosso querido irmão, servo do Senhor no ar, a qual tem lembranças ainda pequeno, adolescente, qual o seu amado irmão fez obras, ou seja, deixou suas marcas com a sua família ali em Manacapuru, seus frutos com toda certeza. Eu louvo a Deus pela vida dele e com certeza o mesmo tem feito aqui o trabalho do Senhor, juntamente com os obreiros, com os irmãos, porque ninguém faz a obra sozinho, ninguém faz a obra só, mas eu louvo a Deus pela vida dele e da sua família, todos os obreiros, todos os irmãos. Eu quero louvar a Deus nessa noite pela vida do evangelista Roberto Lopes. É um privilégio estar atendendo o convite do nosso amado irmão para estarmos aqui esta noite. Já tínhamos sido convidados em outra ocasião, mas não deu certo. Mas graças a Deus estamos aqui neste lugar. Esse jovem abençoado, aleluia, foi nosso líder por alguns anos ali em Manacapuru de um projeto chamado Alcançando Vidas, o qual foi muito abençoado e está sendo abençoado ali. E quando esteve na liderança, estávamos ali eu e minha esposa sendo liderados por ele, e com toda certeza digo a ele que muito aprendemos com ele ali naquele lugar, e dos discípulos que ele fez, porque nós temos que fazer discípulos. Aqui estão os frutos, eu e minha esposa, aleluia, que trabalhamos ao lado desse irmão. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida de toda a igreja. Convido os irmãos agora, mais uma vez, por gentileza, a ficarem em pé, aonde faremos o uso da palavra do Senhor, lendo alguns versículos. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 8. São Lucas, capítulo 8, versículo 40, 41 e 42. Para não nos alongarmos muito, depois pularemos para o 49 em diante. Lucas, capítulo 8, versículo 40, 41, 42, depois ao 49 em diante. Quantos encontraram? Graças a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de 12 anos, que estava à morte. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, crê somente e ela será salva. Podem sentar, meus amados irmãos. Muito obrigado, aleluia. Graças ao Senhor nesta noite. Eu pedi algo para que confirmasse a mensagem. O Senhor tem falado desde o início, mas no último hino, aleluia, me estimulou mais, me deu ânimo e confirmação da mensagem que o Senhor já tinha colocado no meu coração há alguns dias para pregar aqui esta noite. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida esta noite aqui nesse lugar. Se você crê, aleluia, Deus operará na tua vida de maneira especial, porque Ele está nesse lugar nesta noite. Com muita humildade, para que os irmãos pelo menos não esqueçam. Eu quero pelo menos por 3 vezes repetir o tema da mensagem esta noite, e quero pregar aos irmãos, que é a seguinte: Ele ainda faz milagres. Vou repetir por 3 vezes agora. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Ele tem, pastor Natanael, quem é o sujeito, quem é essa pessoa que o Senhor está falando? Ele ainda faz milagres. Jesus de Nazaré, Ele ainda faz milagres. E é nesta noite, aleluia, isso que eu quero meditar com os irmãos, nessa passagem
passagem tão maravilhosa e tão abençoada que nós encontramos, aleluia, é o Senhor Jesus ali naquele lugar, quando ele estava ali, saindo ali, sendo rejeitado pelos gadarenos, genezarenos. Ele foi rejeitado e foi para outro lugar. Diz a Bíblia que Jesus já estava sendo esperado por uma grande multidão, e quando ele chega ali naquele lugar, eles estavam esperando a ele, e diz a palavra do Senhor que veio até ele um homem chamado Jairo, que tinha uma filha de 12 anos, era a única filha que estava morrendo. Diz a Bíblia Sagrada que esse homem, encontrando Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele suplica que Jesus vá até a sua casa. Aleluia, eu muito me alegro, mas eu posso imaginar, Jairo estava com um problema. Esse homem era príncipe da sinagoga, diz a Bíblia, era chefe da sinagoga, provavelmente morava em Cafarnaum, mas esse homem estava com um problema. Ele tinha uma filha única, o qual eu já falei, de 12 anos, que estava morrendo. E eu posso imaginar qual é o pai, qual é a mãe, que vendo um filho doente, não procura logo solucionar, não procura logo os recursos que estão ao seu alcance para resolver aquele problema e para que seu filho ou sua filha venha logo a ter a saúde perfeita. Eu posso imaginar aquele pai aflito, vendo a sua filha doente, procurando alguns recursos, ou usando alguns recursos. Jairo, ele tinha uma posição, era chefe da sinagoga, era conhecido por alguém, por muitos. Aleluia, eu posso imaginar aquele homem, aquele pai desesperado, usando a sua posição, porque a posição muitas vezes muitas pessoas usam para facilitar em alguma coisa. Eu posso imaginar também aquele pai procurando os médicos, como se ele pudesse, procurando os melhores médicos ali naquele lugar, porque qual é o pai que não busca ou não gasta, até mesmo que não tem, conseguindo para solucionar um problema de enfermidade. E eu posso imaginar ele usando os médicos daquela cidade para dar solução à sua filha. Com toda certeza, se ele tinha dinheiro ou não, mas o que ele tinha, aleluia, ele tinha gastado, tinha invertido, aleluia, para que essa sua filha viesse a ter saúde novamente. Agora esse homem, aleluia, gastou dinheiro, com toda certeza procurou os médicos, porque não deixou de procurar, ou ele queria a solução para a sua filha. Quem sabe usou a sua posição, mas isso nada pôde solucionar o problema dele. Pastor, o senhor está menosprezando esses recursos? Não, a posição muito nos ajuda em momentos, o dinheiro também ajuda muito, os médicos são usados por Deus em momentos para nos abençoar na área da saúde. Mas o que eu vejo aqui é que quando essas portas se fecham, é que quando tudo parece impossível, existe alguém chamado Jesus de Nazaré, que pode tornar aquilo que é impossível aos homens possível a Ele. Esse pai deve ter buscado todos esses recursos, ou muito mais do que ele podia, para conseguir ver a sua filha novamente com saúde, mas nada aconteceu. Mas ele ouve, com toda certeza eu ia feliz, falar de alguém chamado Jesus. Jesus de Nazaré, que dava vista aos cegos. Jesus de Nazaré, que levantava os paralíticos. Jesus de Nazaré, que operava milagres. E com toda certeza, o recurso humano para aquele pai não adiantava mais, pois ele já tinha recorrido. Agora ele coloca no seu coração de ir atrás desse homem chamado Jesus. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, quem sabe, ele chegou ali, olhou para o leito onde ela estava e disse: eu já gastei, minha filha, eu já procurei os médicos, já fiz tudo que podia, mas eu vou, fique aí, eu vou atrás de um homem chamado Jesus, e eu vou trazer ele aqui, e ele pode fazer alguma coisa por você. E foi exatamente o que Jairo fez. E aqui eu aprendo com Jairo. Ele toma um passo muito importante quando ele estava passando por aqueles momentos em que nada pôde fazer alguma coisa por ele, pela sua filha. Ele foi atrás de Jesus. Ele foi buscar Jesus, e esse passo é muito importante. Aleluia! Muitas pessoas estão passando por problemas aí fora. Muitas pessoas eles estão enfrentando dificuldades. Eles têm buscado soluções em várias coisas, batido em várias portas, mas nada pode solucionar os seus problemas. A atitude certa para o homem e para a mulher é a atitude que Jairo tomou: é buscar Jesus, é ir atrás de Jesus, é procurar Jesus.
noite. Se você tem enfrentado dificuldades, busque Jesus. Busque por Jesus, que Ele é poderoso para dar vitória. E esse homem toma um passo muito importante. Ele vai atrás de Jesus, ele vai procurar Jesus. E quando ele localiza Jesus, quando ele encontra Jesus no meio de multidão, aleluia, diz a Bíblia, eu vejo um segundo passo aí, ele se prostra diante de Jesus, simbolizando humildade. Quem sabe alguém possa dizer, mas esse homem é chefe da sinagoga, esse homem tem uma posição que ele faz prostrado aí. Jairo não queria saber o que ele era ou deixava de ser. Ele estava se humilhando diante de alguém que ele sabia que poderia solucionar o seu problema. Todos nós devemos humilhar diante dele. Não somos nada, ele é tudo, aleluia. Muitas pessoas, não, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Se humilhe diante dele para receber a bênção. Jairo não olhou para a posição que ele tinha, ele se prostrou diante do mestre. Se humilhe diante de Jesus. Vamos nos humilhar nesses momentos diante do Senhor. E ele faz um pedido muito importante. Suplica: Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho uma única filha, ela está morrendo, e eu quero que você venha até a minha casa. Jesus não disse não para Jairo. Todos aqueles que buscaram Jesus com fé, que estavam passando por problemas, não voltaram sem a sua bênção na mão. Jesus nunca despediu ninguém de mãos vazias ou sem solução alguma. Lembre-se, aqueles que buscaram por Jesus com fé, confiando nele, e Jesus também não negou. Se Jesus tinha que ir em outro lugar, agora ele muda a direção para atender o pedido de um pai aflito. Se Jesus tinha outro trajeto, ele para e muda o trajeto para ir até a casa desse homem chamado Jairo. Jesus não leva nada daqueles que buscam ele, daqueles que se humilham diante dele, de coração, aleluia, estão diante dele buscando algo. Vamos, Jairo, me mostra o caminho, vamos até a tua casa, eu vou lá contigo ver a tua filha. Mas diz a Bíblia Sagrada que eles vão caminhando aonde o versículo que eu não li, no versículo 43, você pode verificar, até o 48, entra em cena uma mulher. Diz a Bíblia Sagrada que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia e tinha gastado seus haveres, seu dinheiro com os médicos, e eles nada puderam fazer por ela. Diz a Bíblia Sagrada que essa mulher também ouviu falar de Jesus e colocou no seu coração em procurar pelo mestre, e aquela mulher foi atrás de Jesus, sofrendo aquela enfermidade, sofrendo preconceitos também devido à enfermidade, mas ela foi atrás de Jesus. Diz a Bíblia que havia uma grande multidão. Eu não sei o tempo que aquela mulher passou para chegar até Jesus. Quem sabe ela poderia ter desistido, mas para ela não importava o tempo que podia passar para ela chegar até Jesus. O que importava era que ela queria tocar em Jesus. As barreiras que estavam diante dela não intimidaram ela, e essa mulher rompeu a multidão, diz a Bíblia Sagrada, e tocou na orla da veste de Jesus, na parte mais baixa. Ela não quis tocar nele, ela só quis tocar nas vestes dele. Com fé, aquela mulher foi curada imediatamente, e agora Jesus está caminhando com Jairo, imagino eu, caminhando com aquela multidão, Jairo apressado, porque o pai fica muito aflito, e de repente Jesus para de caminhar. Quem sabe Jairo não entende, mas por que ele parou? Ele disse: eu quero fazer uma pergunta, eu quero perguntar quem me tocou. E Jesus começa a fazer essa interrogação: quem me tocou? Os discípulos dizem: mestre, que pergunta é essa? A multidão te aperta, te oprime, e tu pergunta quem te tocou. Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher, não se importando, não ocultando mais, se manifestou naquele momento e disse: foi eu, Jesus, que te toquei. E ela contou o que tinha acontecido. Eu posso imaginar ela trema, chorando naquele momento, dizendo: Jesus, eu te toquei e eu fui curada. Eu quero te dizer, Jesus, que havia 12 anos que eu vinha sofrendo dessa enfermidade, Jesus. Eu já tinha gastado todo o meu dinheiro, eu já tinha ido nos médicos, e eles nada puderam fazer por mim, Jesus. Mas alguém falou que o Senhor era poderoso e me curava, e eu coloquei no meu coração
eu quero dizer, Jesus, que eu fui curado.